A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, igreja. Que Deus venha abençoar a tarde dos irmãos. Deus possa abençoar a família em nome de Jesus. Que Deus possa tirar a tristeza do coração dos irmãos em nome de Jesus. Hoje, meus irmãos, nessa tarde, a qual o Senhor concedeu de estar aqui, meus irmãos, venham trazer uma palavra para os irmãos a respeito de João Batista, a qual foi decapitado, que está lá em Mateus 14, versículo 1, meus irmãos. Que essa palavra possa adentrar no coração dos irmãos em nome de Jesus, e que os irmãos possam ser não só ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra de Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, vou estar trazendo, lá em Mateus capítulo 14, versículo 1, que fala assim: porque aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam poderes para fazer milagres, porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João a havia advertido, dizendo: não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas, tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu sob juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que ela entregou à mãe. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, meus irmãos amados, a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que João Batista é aquele que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, meus irmãos, João Batista vem pregando, meus irmãos, o arrependimento. Que nós viemos nos arrepender dos maus caminhos, do pecado, meus irmãos, das atitudes, meus irmãos, errôneas, meus irmãos, a qual, meus irmãos, esse mundo nos proporciona. Porque esse mundo, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que já és do maligno. Então, meus irmãos, tem coisas que cometemos que pode, meus irmãos, causar a morte, meus irmãos. De pessoas, meus irmãos, que estão buscando ao Senhor. De pessoas, meus irmãos, que estão com o coração voltando ao Senhor. De pessoas, meus irmãos, que anunciam o Evangelho da verdade. Então, meus irmãos, a gente podemos ver que este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que está lá no capítulo 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então esse é João Batista, meus irmãos, a qual, com tal autoridade a qual o Senhor deu. Nós sabemos, meus irmãos, que João Batista era um homem de grande intimidade com o Senhor. João Batista, meus irmãos, era separado. João Batista vestia roupas feitas, meus irmãos, de pelo de camelo. Usava um cinto na cintura, meus irmãos, alimentavam-se com gafanhotos e mel silvestre. Então era um homem separado, dedicado ao Senhor, era um profeta, meus irmãos, do Senhor, meus irmãos. É um homem que vem preparando o caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, a gente sabendo, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que João Batista, vindo, muitos dos fariseus e dos saduceus, eles clamavam assim: raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, futura, da ira futura, da condenação que há de vir, da ira do Senhor Deus poderoso? Quem vos ensinou? Os fariseus, meus irmãos, nós sabemos, meus irmãos, que era conhecedor das Escrituras Sagradas, da Torá, meus irmãos. Eles, meus irmãos, tinham letra, mas a Bíblia vai nos dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é importante, meus irmãos, a gente chamar a existência do Senhor, meus irmãos, é importante, meus irmãos, a gente nos separar, nós nos separar para com Deus, meus irmãos, para que o Espírito de Deus habita em nós, a qual o Senhor Jesus enviou o Consolador para conosco. A qual, meus irmãos, João Batista, nós sabemos que batizou Jesus nas águas. E João Batista proclama: aquele que há de vir maior do que eu, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, meus irmãos, nós temos que atentar para as coisas do Senhor. João Batista ali, meus irmãos, não estava exortando, meus irmãos, pessoas que seguem a mesma fé, que seguem em Cristo Jesus. João Batista ali estava exortando, meus irmãos, os fariseus, mestre conhecedor da Escritura, meus irmãos, mas só que distorcia a palavra de Deus, não eram espiritual, meus irmãos. Eles, meus irmãos, seguiam a lei de Moisés, a letra, mas não levavam para o espiritual. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você essa tarde, pastores, pregadores da palavra de Deus, ao mandar os outros tomar vergonha na cara, membros que compartilham do sangue de Jesus, do pão, a ceia do Senhor. João Batista exorta, mas João Batista exorta, era fariseus e saduceus. Saduceus eram pessoas que não criam no milagre extraordinário do Senhor, segundo os estudos. Pessoas incrédulas, mas não membros. Não pessoas que compartilham da ceia, que estão em comunhão em Cristo Jesus. Muitos aí mandam tomar vergonha na cara, chamam os irmãos, né, de raça de víboras. Você foi levantado para ministrar a palavra do Senhor para esses. Tem que exortar aqueles que estão em cima do altar, se vestindo de qualquer maneira e pregando a palavra do Senhor, de brinco em cima do altar. Homens e mulheres, mulheres todas vaidosas em cima do altar, com maquiagem, batom, perfurando o templo do Senhor com brincos. Homens com argola nas orelhas. Homens se vestindo, meus irmãos, com calças apertadas, como se o altar fosse palco de baile funk, o altar fosse palco que as pessoas dançam axé. Pessoas fazendo um altar, meus irmãos, como se fosse forró dançando em cima, dançando passinho de baile funk, frevo. Tem que exortar esses, chamar esses aí, que não instrui aqueles que estão subindo no altar de qualquer forma, de raça de víboras, meus irmãos. É esses aí, os fariseus, os saduceus que não creem no milagre do Senhor, no sobrenatural, que não se separam com o Senhor. João Batista era separado de Deus. O Senhor me levanta com tal autoridade, meus irmãos. Olha que privilégio, abrir o caminho para o Senhor. Então, meus irmãos, vamos atentar para essas coisas, meus irmãos. Não fica ofendendo aqueles que confessam a mesma fé. Tem coragem para ministrar dessa forma, para ministros aí que não exaltam o povo, que sobe no altar de qualquer jeito, que anda na igreja de qualquer forma. Há tempo dos irmãos que estão lá buscando ao Senhor, se separando, meus irmãos, pecar. Mulheres aí com decote mostrando as pernas, mostrando os peitos, andando na rua aí, servos do Senhor, que evangelista,
missionárias, até mesmo pastoras aí, mostrando as pernas, andando de uma forma, uma forma com a conduta errante aí, como se fosse uma novinha de baile funk. Então, meus irmãos, vamos atentar para as coisas de Deus, vamos levar as coisas de Deus mais sérias. Então, meus irmãos, eu quero dizer aqui esta tarde que João Batista não temeu aquele que mata o corpo, mas sim temeu aquele que mata o corpo e pode lançar a alma no inferno. João Batista, meu irmão, não olhou, meus irmãos, cargo ministerial, não. Ele não exaltou, ele exaltou ali, foi com pessoas conhecidas, ou seja, se fosse na época de hoje, ele estava exaltando pastores que aceitam segundo casamento, pastores subindo altares aí, em segundo casamento, terceiro casamento, missionários no segundo casamento, a qual a Bíblia não nos dá direito, meus irmãos, no Novo Testamento não nos dá direito em casar pela segunda vez. Não nos dá direito. O Senhor dá o direito da carta de divórcio, sim, por causa da dureza dos vossos corações. Mas o Senhor não dá direito de casar pela segunda vez, não, meus irmãos. O Senhor não fala isso na Bíblia. Paulo vai dizer lá, até a morte vos separa. Paulo fala muito sobre essa questão do casamento. Então nós temos, meus irmãos, que analisar a Escritura, buscar o Senhor, orar antes de começar a meditar na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, indo lá para Mateus 14, então João Batista ali, meus irmãos, adverte, Herodes, por causa que Herodes obedia a mulher de Filipe, seu irmão, a mulher do próximo dele. E a Bíblia vai nos falar, lá em Levítico 18, capítulo 16, não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão, que é a nudez dele. Então, meus irmãos, ele estava obtendo a mulher do irmão dele, de Filipe, a mulher do próximo, ou seja, do teu próximo, do teu próximo cristão, levando para o dia de hoje, cobiçando, olhando, porque tudo começa, meus irmãos, agradando, meus irmãos, olhando um ao outro, conversando com o outro. Então já estava cobiçando, até obter a mulher do próximo. Ali ela já estava entrando, meus irmãos, já estava em adultério. Então, meus irmãos, vamos atentar cada um para aquilo que Deus deu. Aquele que é casado tem para sua esposa, aquele que está orando, meus irmãos, ou está noivado, continua orando, buscando da parte do Senhor. Não vai orar pela pessoa que já está casada ou está orando com o irmão, não. Pede Deus para preparar um para você. Então João Batista ali, meus irmãos, não olhou cargo de Herodes, não olhou, ele advertiu Herodes que não era lícito ele obter a mulher do irmão dele, e por causa disso, meus irmãos, ele foi conduzido preso, algemado as mãos e os pés, com uma pessoa, meus irmãos, que tivesse cometido um crime cruel, uma fatalidade, um homicídio, roubo, coisa assim, não pela palavra. Então a Bíblia vai nos dizer: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade, não é a mentira. Então muitos aí estão falando, não pode falar isso não, que vai matar o irmão. A verdade, meus irmãos, não mata ninguém. A verdade não é fardo pesado em cima de ninguém. Para com isso. O que vai matar, meus irmãos, que vai te matar, se você ver que o seu irmão está errando, você vai ser cobrado do sangue derramado do teu irmão. Vai gerar uma condenação sobre você. Aonde vai ser choro e ranger de dente. É sério, meus irmãos. Vamos parar com isso. A verdade não mata ninguém.
Se sair, meus irmãos, porque não faz parte do corpo de Cristo. Vamos buscar, meus irmãos, mais, vamos falar a verdade, aquilo que é verdade. Doa o que doer, nós não podemos expulsar a pessoa, né, da igreja. Nós não podemos expulsar, não. Você vai falar aquilo que a Bíblia nos ensina. Vai dela. Que a salvação é individual, vai dela. Ficar lá, deixa ela ficar. Deixa que o joio cresça no meio do trigo. Deixa a pessoa ficar, e nós também não sabemos o dia de amanhã não, irmãos. Deus pode mudar o quadro, a estrutura. Eles podem continuar junto com um amigo na mesma casa, se tiver filho, cuidando dos filhos, com um amigo. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas nós, meus irmãos, não podemos casar segunda vez e ficar esperando essas coisas acontecer, não. Nós temos que ter ciência, meus irmãos, que o casamento é um só. E por isso que nós temos que cuidar do nosso casamento. Sei que tem diversidades, tem momentos, né, que a gente contraria um outro, mas tudo acolhe, meus irmãos, vem o perdão. Vem o perdão, o amor, meus irmãos. Ora, se o seu casamento está desestruturado, ora a Deus e se conserta também. Só que aí a pessoa casa com o marido viciado, com o marido, né, que já vem causando problema, mas ela tem essa decisão de casar mesmo assim, casa. Não há problema, um santo santifica o outro, mas ela casa e não usa a sabedoria. A mulher sábia edifica a casa, e o homem não ama a mulher como Cristo amou a igreja. É só seguir os princípios bíblicos. O homem, você casou com ele, é viciado, então você pegou a luta dele para guerrear, mas a nossa carne não é contra sangue, não é contra carne nem sangue, nossa luta, mas principados, potestade que atua na área celestial. Então, seu marido chegou de uma forma drogada, violenta, trata ele com amor, com carinho, e vai em oração. Ele chegou, não vai brigar com ele não, discutir com ele, chamar ele de sem vergonha, falar que ele está te traindo. Como que você nem sabe, se estiver traindo, perdoa. Você casou ciente, ou se não casou ciente desse fato e foi acontecendo durante o dia a dia, a caminhada, vai orando ao Senhor, trata com amor o seu esposo ou a sua esposa. Trata no Senhor com amor. Quantas vezes nós traímos o Senhor Jesus Cristo e Ele nos perdoa? Quantas vezes, irmãos, nós traímos o Senhor Jesus Cristo pecando e o Senhor vem e nos perdoa? Né? 1, 2, 3 vezes, não é várias vezes nós estamos traindo o Senhor. Nós estamos ainda crucificando o Senhor, tacando pedra no Senhor, diante pecando, irmãos, e o Senhor tem nos perdoado. O Senhor é o nosso advogado. E por que nós não perdoamos?